Olá pessoal do sétimo ano, satisfação em falar com vocês. Pessoal, a nossa aula de história dessa semana, ela será no nosso livro didático, né? Será no capítulo 4, onde fala em reforma protestante e a contra-reforma. Nossas aulas serão das páginas 47 à página 50. Então, pessoal, diante das grandes transformações que a Europa vinha passando com o Renascimento, o humanismo, a Igreja Católica vai sofrer um abalo. A Igreja é a detentora de todos os poderes nesse período. Por quê? Essas transformações econômicas, sociais, políticas, culturais vai afetar a religião. Por quê? Esse novo modo de pensar, ele passou a colocar na cabeça dos monarcas, ou seja, dos reis dos estados, a ideia e a vontade de se livrar do domínio da igreja. A igreja tinha tanto poder que interferia até nas palavras do rei, na vontade do rei. E o rei viu a oportunidade de romper com isso. Como que ele ia romper isso? A gente sabe que o Papa e a igreja usavam o seguinte argumento: a igreja representa a vontade de Deus na terra. Porém, os reis não gostavam muito disso, porque o Papa interferia muito nas decisões políticas. Com isso, esse poder dos reis passou a rivalizar com o poder dos papas. Ou seja, o Estado rivalizou contra a igreja. Dessa forma, além disso também, vai surgir um novo personagem nesse início de Idade Moderna, chamada burguesia. Essa burguesia, a igreja não permitia que ela emprestasse dinheiro, por exemplo, emprestasse R$ 100 hoje para receber 150 daqui a 2 meses. Não podia, isso era usúria. A usúria também era a questão do lucro. A igreja condenava o lucro. Então a burguesia também vai se sentir afetada com esse todo o poder da igreja, né? E vai passar a lutar contra esse poder espiritual. E outra questão também que vai pesar muito, gente, é que a própria igreja vinha se desmoralizando, se afastando dos princípios religiosos. Por quê? A igreja condenava o lucro e a riqueza, porém a igreja era mais rica. A igreja condenava o imposto e cobrava impostos altos de todo mundo. Outra questão também, os padres. Os padres se casavam, tinham filhos escondidos, não estavam nem aí para a celebração das missas ou coisa do tipo, né? Dessa forma, o povo vai desencadear a reforma protestante, né? E essa reforma protestante, gente, ela vai ter, digamos assim, início na Alemanha, numa região chamada Saxônia. E é o seguinte, o monge Martinho Lutero, ele vai se revoltar quando a igreja estabeleceu que a venda de indulgências. O que seria essa venda de indulgências? O Papa protocolou como documento oficial que quem comprasse essas indulgências teria a salvação eterna, ou seja, teria um espaço no céu, né? Essa venda era para a construção de uma capela de São Pedro, né? Que se localiza na cidade de Roma. Então, foi revoltante. Como é que a pessoa vai comprar um pedaço de terra ou chão ou coisa do tipo, ou a salvação lá para outra vida? Lutero e outras pessoas se revoltaram e desencadearam o início, né, dessa reforma protestante. E quando Lutero pegou e apresentou 95 teses, nessas teses ele dizia que os seus princípios. O Papa, quando soube disso, não gostou. Mandou uma carta para Lutero e intimou que se ele não fosse lá, pedisse desculpa, ele seria excomungado, ou seja, expulso da Igreja Católica e ia ser queimado vivo, com certeza. Porém, o Lutero, além de negar o pedido do Papa, ele queimou a carta do Papa em praça pública, e isso representou o início da reforma protestante, né? Outra questão também, gente, é que a nobreza viu nessa oportunidade que Lutero vinha trazendo o momento para tomar as propriedades da igreja. A igreja tinha muita terra, né, gente? Então a nobreza passou a apoiar também esse movimento e começou a impor essa também reforma protestante. Outra questão também que eles acusavam muito era as missas eram rezadas em latim. Ninguém sabia falar latim.
quase ninguém sabia ler, ainda mais em latim. Então era uma missa ou uma celebração, um culto religioso que ninguém entendia nada. Isso ia mudar, né? Até na arte mudou, gente. A arte, a partir desse momento, passou a retratar mais assim, a vida do homem em vez das vidas dos santos, aquelas imagens de céu ou outras coisas do tipo. Lutero, ele passou a afirmar o seguinte, que a vida e a salvação, você ia buscar, sua fé que ia lhe salvar. Você tinha o livre arbítrio para ler a Bíblia. Não era preciso que alguém viesse ler para você e explicar. Não, você podia entender a Bíblia. Está entendendo? Outra questão também é que as Bíblias passaram a ser escritas em outras línguas. E outra coisa também que vai surgir, gente, é o invento da imprensa, né? Que é uma espécie de máquina de escrever. Ela vai ajudar a produzir mais Bíblias. Está entendendo? Então, gente, Lutero rompe com a igreja. Porém, vai surgir outras igrejas junto com isso. Os seguidores de Calvino, né? Vai ser o calvinismo. Esse calvinismo, ele se distancia um pouco do luteranismo, porque ele diz que a pessoa vai ser salva pela fé, né? Beleza. Porém, ele criou a ideia ou teoria da predestinação absoluta. Ou seja, se você nasceu pobre, Deus quis que você nascesse pobre. Isso que pregava essa religião. Se você nascesse rico, Deus quis que você nascesse rico. A vida boa de uma pessoa rica, os lucros, seria uma bênção divina para esses seguidores de Calvino, tá? E enquanto a pobreza, o sofrimento era um castigo vindo do próprio Deus, segundo eles nessa ideia. Essa religião calvinista e protestante teve muito apoio de burgueses, lógico, das pessoas ricas, já que a riqueza e o lucro era um bem divino para eles, né? A igreja anglicana, gente, a igreja anglicana ela vai surgir na Inglaterra e ela vai ser interessante. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, queria se casar e se casou. A sua esposa não era muito bonita e não conseguia ter filhos. E um rei tem que ter um filho para ser seu herdeiro. Ele pega, se apaixona por uma nobre Ana Bolena, e ele vai no Papa e pede para o Papa anular o casamento dele. O Papa não anulou, ele pegou, se casou com essa outra mulher e limitou ou cortou todos os poderes do Papa dentro da Inglaterra. E o rei passou a ser o principal representante da igreja. Tá ótimo? Então ele criou a própria religião da Inglaterra. E dessa forma foi desencadeado, né, várias guerras, né, de religião, né, dentro da Inglaterra. Então, gente, nessa aula de hoje eu quero que vocês entendam que Martinho Lutero, ele não foi o criador da igreja ou protestantismo, ele foi um dos várias pessoas que estavam revoltadas com as práticas da igreja, né? A igreja não estava muito bem, não, gente. A igreja ela matava muita pessoa inocente, ninguém podia discordar de nada. Os padres se casavam, tinham vários filhos, cobravam muito imposto, então muitas pessoas estavam insatisfeitas. Lutero foi apenas o estopim para o início dessa reforma, né? Então a gente viu que João Calvino criou a teoria da predestinação e a igreja anglicana na Inglaterra. E essa, gente, foi a nossa aula de hoje, tá? Gente, foi um prazer estar com vocês. Fica até a próxima, tá bom?